a paz do Senhor, graças a Deus. Queremos mais uma vez juntos compartilhar a palavra do Senhor e já convido os irmãos para lermos no livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 4, que diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Queridos irmãos, entre os eventos e as profecias dos últimos dias, não há uma que seja tão patente aos nossos olhos quanto esta profecia de Daniel. Foi neste texto aqui que Daniel recebe da parte do Senhor uma revelação maravilhosa. Os seus dias, naquele tempo, o Senhor lhe avisa, ele informa de que o mundo seria transformado pelo poder da ciência, que a ciência iria se multiplicar. Então, esta profecia é uma das mais patentes aos nossos olhos. Nós estamos vivenciando o cumprimento profético de Daniel no capítulo 12, versículo 4. Nós olhamos para todos os lados, estamos cercados de tecnologia, de ciência, estamos cercados de avanços nesta área. E por si só, esse já é um ponto de grande interesse, deve ser um ponto de grande interesse para a Igreja de Deus, reconhecendo que isto é um sinal da volta do nosso Deus, do Senhor. Né? Mas não somente isso, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela se antecipa aos tempos. Ela é um livro que aponta para as evidências futuras como se fossem hoje. Então, nós temos vários textos que confirmam essa expressão dada a Daniel sobre a multiplicação da ciência. Naum, por exemplo, no capítulo 2, versículo de número 4, ele vai dizer: os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, e seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Observe a descrição que Naum dá a respeito de carros, que possivelmente naquele tempo alguém poderia interpretar como carruagens, como cavalos, mas não se aplicam a essas características, não se aplicam às carruagens comuns do seu tempo, aos carros naquele tempo. Aqui é uma descrição do nosso trânsito, é uma descrição dos acidentes de trânsito. Aqui é uma descrição dos veículos movidos a combustão que nós possuímos, que nós temos em nossos dias. Então, queridos irmãos, vejam como a Bíblia é atual, como ela é profunda nesse sentido. Outro texto está no Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Isto foi escrito no Apocalipse através do apóstolo João, queridos irmãos. É um tempo completamente distante da nossa realidade científica e tecnológica de hoje. Mas aqui, a respeito das 2 testemunhas que ainda viriam e virão, o homem de Deus diz: verão os seus corpos mortos por 3 dias. E ele diz que povos, tribos, línguas e nações. Isto era impossível naqueles dias. Mas entendemos que aqui ele está fazendo uma menção, uma referência aos meios de comunicação, internet, TV, como hoje nós temos em nossos dias, que transmitirão e transmitem um evento a nível global a todas as nações, povos, línguas, tribos. Mas o apóstolo João antecipa-se profeticamente sobre esse avanço tecnológico. Estamos diante da profecia da palavra de Deus. Temos também um texto que está em Isaías, capítulo 60, versículos 7 e 8, que diz: todas as ovelhas de Quedar se congregarão para ti, os carneiros de Naiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Aqui é uma profecia a respeito da restauração de Israel, do retorno dos judeus à sua terra, à sua nação.
E é interessante aqui que o pastor Abraão de Almeida, em um dos seus livros, ele cita que quando, da fundação do Estado de Israel, a Inglaterra se propôs a trazer judeus de todas as partes do mundo. E chegando em uma localidade argelina, enviou os seus aviões, e os judeus daquele lugar, daquela tribo isolada, não quiseram entrar nos aviões. Até que um rabino tomou esse texto e leu aos seus olhos e disse: eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Só assim eles entraram nos aviões e vieram para Israel. Queridos irmãos, não há como negar que nós estamos diante do cumprimento profético de Daniel, e que a ciência se multiplicou, que a ciência avançou. Mas não somente isso, ela está ainda indo em um caminho muito mais galopante, muito mais avante nesse sentido. Nós ainda não vimos a totalidade do cumprimento desta profecia. Ultimamente se tem falado muito sobre IA, inteligência artificial. Inclusive, uma das empresas a nível mundial lançou uma inteligência artificial que está sendo falada, usada, né? É o ChatGPT. É uma forma de programa capaz de se antecipar e de responder por si só, sem auxílio, perguntas, interrogações e criar quase um raciocínio, claro que tudo matemático, tudo de forma programada, mas ele tem a capacidade de aprender com as perguntas e desenvolver as respostas a nível daquilo que o seu interlocutor está propondo escutar da sua parte. Então, queridos irmãos, estamos vendo esse avanço, esse empurrar desse avanço tecnológico em nossos tempos. E por último, queridos irmãos, uma das últimas notícias, né, que isso foi em 2022, mas em 2023 já se confirmou, repetiu novamente. O que eu queria chamar a atenção dos irmãos está em Apocalipse capítulo 18, versículo 13. E cinamono, e amomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. Esse texto, queridos irmãos, nos traz para a nossa realidade hoje um olhar sobre o desenvolvimento e o avanço da genética. E observe que, como estamos falando do desenvolvimento e multiplicação da ciência, essa é uma área que tem sido grandemente explorada e tem avançado muito. E uma das visões da genética moderna é conseguir modificar a natureza física, biológica do homem. Só que isso está sendo impedido por diversos padrões éticos e morais, na sua grande maioria oriundos, né, do conceito judaico-cristão. E que isso tem sido uma barreira para os planos, os propósitos de crescimento científico na área da genética. Né? Mas, ultimamente, essas barreiras estão sendo derrubadas, estão sendo rompidas. Né? Algumas matérias dão conta disso, né? Nos fazem entender de que estão avançando para que essas barreiras sejam derrubadas. Eis a razão pela qual, quase na maioria dos países, existem movimentos, existem leis tentando derrubar padrão criminal quanto ao aborto, por exemplo, em uma grande maioria de nações do mundo. Isto porque, sendo derrubada essa barreira, abre caminho e pavimenta um caminho para o crescimento desta área. Né? Surgiu ultimamente um vídeo que está sendo muito falado na internet a respeito de uma empresa que se propõe a criar uma fábrica praticamente de seres humanos através de úteros artificiais. E estes úteros artificiais seriam utilizados
É claro que, a princípio, sempre os propósitos colocados são muito justos, são muito éticos, né? Mães que não podem gerar por determinada circunstância, por doenças que lhe tiraram o útero, por exemplo, elas poderiam guardar as suas sementes e aí gerar neste útero a sua criança. Países que estão defasados populacionalmente, como é o caso do Japão, poderia utilizar-se dessa técnica, dessa indústria, né, para dar continuidade à sua população, renovar a sua população. Mas, queridos irmãos, isso é uma barreira muito perigosa, é algo muito, muito terrível. E veja o que a palavra de Deus diz, que nos últimos dias também haverá comércio de corpos e de almas. Então, a proposta não é para agora, daqui a 10 anos é possível que essa indústria esteja funcionando, tenha capacidade de fazer, porque já existe a tecnologia, já existe hoje os métodos, basta somente um empurrão, vamos dizer assim, para que isso realmente se torne realidade. Então, queridos irmãos, tudo isso somamos aqui ao final deste vídeo para dizer de que estamos diante dos cumprimentos proféticos da palavra de Deus, estamos diante das evidências de que o tempo do fim chegou, de que o Senhor Jesus está voltando, de que o tempo da graça está no seu final, está no seu auge, está concluindo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.